Ele lhe disse que havia encontrado outra pessoa, mas 3 anos depois, em um brilhante gala de caridade, o CEO milionário congelou ao ver uma garotinha com os olhos dele se esconder atrás do vestido da mãe. Lucas Vasconcelos sempre acreditou que entendia exatamente o que queria da vida: estrutura, disciplina, sucesso e uma parceira que se encaixasse perfeitamente na imagem que ele havia construído para si. Por anos, essa ilusão se manteve firme e ele se movia a cada dia como se seguisse um roteiro perfeitamente adaptado para um CEO milionário. No dia em que disse a Isabela que havia encontrado outra pessoa, havia um peso estranho sob a confiança em sua voz, um fardo que ele não conseguia identificar, como se parte dele soubesse que estava falando uma mentira, que só entenderia muito tempo depois. O escritório ao redor deles estava impecável e polido, o skyline brilhando atrás de vastas janelas de vidro, e Isabela estava quieta no meio de toda aquela fria perfeição, um contraste suave e caloroso que fazia todo o resto parecer mais áspero. Ela não o interrompeu, não levantou a voz, não lutou. Seus olhos castanhos, sempre tão brilhantes quando ela ria, estavam calmos agora, quase demais, e essa quietude não natural revirou o estômago de Lucas, mesmo enquanto ele se forçava a manter sua expressão ilegível. Ele esperava raiva, ele esperava lágrimas, ele esperava perguntas, mas Isabela apenas inspirou profundamente, como se estivesse se preparando contra uma tempestade que ninguém mais podia ver. Ela mexeu na manga do suéter, um velho hábito que ele não percebera ter memorizado, e por um momento ele viu o vislumbre de vulnerabilidade que ela tentava esconder. Piscou como uma vela ao vento, breve, mas real. Então ela endireitou os ombros com uma dignidade silenciosa e o momento frágil desapareceu. Ela assentiu uma vez, aquele pequeno movimento carregando mais aceitação e dor do que quaisquer palavras poderiam. Esse gesto simples o pegou de surpresa, de uma maneira que ele não compreendeu totalmente, mas ele se recusou a demonstrar. Ele disse a si mesmo que ir embora era o melhor para os dois. Ele disse a si mesmo que a mulher que ele estava vendo agora se encaixava na vida que ele havia planejado, na imagem que ele precisava. Ele disse a si mesmo que Isabela, com sua suavidade e sinceridade, seria mais feliz longe das exigências implacáveis do mundo dele. Mas, quando ela passou por ele e alcançou a porta, algo dentro dele apertou involuntariamente, um breve pânico que ele sufocou antes que pudesse entendê-lo. Isabela parou por um instante com a mão na maçaneta como se estivesse respirando silenciosamente pela última vez antes de cruzar um limiar do qual nunca poderia retornar. Ela não olhou para trás. Ela simplesmente saiu do escritório com uma graça silenciosa que parecia o fechar de um capítulo que nenhum dos dois estava pronto para terminar. No momento em que a porta se fechou, o silêncio no escritório se tornou incrivelmente alto. Lucas permaneceu ali, cercado por tudo pelo que sempre havia trabalhado: sucesso, poder, ordem, mas sentia-se estranhamente vazio, como se algo essencial tivesse sido removido. Ele tentou ignorar, ocupando-se com papéis, mensagens e prazos, mas cada tarefa apenas fazia o vazio se instalar mais fundo. Ele se convenceu de que era apenas culpa residual, algo que desapareceria com o tempo. Mas o tempo não abrandou a estranha dor, apenas a empurrou mais fundo dentro dele, para um lugar que ele só descobriria quando fosse tarde demais. Isabela deixou a cidade antes do amanhecer, levando consigo apenas uma mala, sua bolsa e os pedaços de uma vida que ela não mais reconhecia. A rodoviária cheirava a café, metal frio e exaustão, e ela se sentiu estranhamente invisível
enquanto comprava sua passagem com as mãos trêmulas. Ninguém se importava que ela estivesse deixando para trás um homem com quem ela um dia imaginou um para sempre. Ninguém notou a forma como ela continuava pressionando a palma da mão contra o estômago, como se estivesse tentando acalmar algo frágil dentro dela. O ônibus sibilou ao chegar e, quando as portas se abriram, ela entrou sem se permitir sequer um olhar para trás, aterrorizada de que, se olhasse para a cidade que chamara de lar, perderia a força para deixá-la. Ela encontrou um assento na janela, puxou os joelhos para perto e observou os arranha-céus se dissolverem lentamente na distância. Quanto mais longe ela ia, mais seu peito ardia com uma mistura de coração partido, confusão e algo que parecia muito próximo de liberdade. A nova cidade a saudou com ar salgado, ruas estreitas e o rugido suave das ondas quebrando na praia. Ela alugou o kitnet mais barato que encontrou, papel de parede descascando, vizinhos barulhentos, um aquecedor que tremia à noite, mas era dela, intocado pela sombra de Lucas. Ela aceitou todos os empregos que pôde, limpando mesas em uma lanchonete, limpando escritórios à noite, ajudando a desembalar estoque em uma pequena loja de arte. A cada dia, voltava para casa exausta, com as mãos doloridas, as costas latejando, mas havia uma força silenciosa crescendo dentro dela que ela não sentia há anos. Ela estava sobrevivendo sem ele, estava se reconstruindo, estava aprendendo o quão forte realmente era, mesmo enquanto a solidão se instalava como poeira nos cantos de seus dias. Mas 2 semanas após se instalar, tudo mudou novamente. Ela estava lavando o rosto tarde da noite quando se viu no espelho, mais pálida que o normal, cansada, mas de alguma forma diferente. Sua respiração acelerou. Ela contou os dias e depois contou-os de novo. A percepção a atingiu com tanta força que ela teve que segurar a pia para não cair. Na manhã seguinte, ela comprou um teste em uma pequena farmácia na esquina, e seus dedos tremeram enquanto ela levava a pequena caixa de volta para o kitnet. Ela se sentou na cama por um longo tempo antes de abri-la, como se estivesse atrasando a verdade inevitável. Quando o resultado apareceu, seu coração trovejou no peito de uma forma que ela nunca havia experimentado. Ela estava grávida. O quarto pareceu inclinar ligeiramente enquanto ela encarava o resultado, a verdade ecoando alto em seus ouvidos. Ela chorou, primeiro baixinho, depois incontrolavelmente, pressionando a mão sobre a boca para abafar os soluços. Não porque lamentasse a vida que crescia dentro dela, mas porque, de repente, sentiu o peso de cada medo, cada incógnita, cada longo caminho à frente. Ela pensou em Lucas, na forma como ele havia permanecido em seu escritório, com aquela frieza definitiva nos olhos. Ela pensou na mulher que ele havia escolhido em vez dela. Ela pensou na vida que havia imaginado com ele e como ela havia desmoronado violentamente. Por um momento fugaz, ela imaginou ligar para ele, contar-lhe a verdade, ouvi-lo dizer algo, qualquer coisa, que a ajudasse a respirar novamente. Mas então ela se lembrou de sua voz, da certeza nas palavras. Eu encontrei outra pessoa. E ela soube que ele havia feito sua escolha muito antes de ela saber que estava carregando o filho dele. Quando a tempestade de emoções finalmente passou, ela enxugou as bochechas e colocou uma mão suave sobre o estômago. Naquele momento, algo dentro dela mudou. As lágrimas secaram, substituídas por um calor feroz e protetor que ela não esperava. Essa criança não era um erro. Essa criança não era um fardo. Essa criança era dela. E ela lutaria por aquele minúsculo coração com tudo o que tinha. Ela sussurrou baixinho na quietude do quarto,
prometendo à pequena vida dentro dela que seria suficiente, que elas construiriam um futuro juntas, quer alguém mais estivesse ao lado delas ou não. Era o começo de um tipo diferente de força, uma de que ela nunca precisara antes, mas da qual dependeria por todos os dias que viriam. A gravidez de Isabela se desenrolou como uma estrada longa e irregular, trechos silenciosos de calma, subitamente interrompidos por momentos de medo tão agudos que lhe roubavam a respiração. A pequena cidade litorânea, que a princípio parecia um refúgio temporário, transformou-se lentamente em um lugar onde ela podia respirar sem temer constantemente que pudesse esbarrar no homem que a havia partido. Seus dias começavam cedo, muitas vezes antes do nascer do sol, quando ela se sentava à pequena mesa perto da janela e tomava seu chá quente, observando os pescadores preparando seus barcos, ouvindo as gaivotas chamando sobre a água. Aquelas manhãs tranquilas se tornaram sua âncora, o único momento em que ela se permitia sentir verdadeiramente tudo o que fervilhava dentro dela. Ela pressionava as palmas das mãos sobre a barriga crescente e imaginava o minúsculo coração lá dentro, tentando imaginar o rosto da criança que logo conheceria. O trabalho tornou-se mais difícil à medida que sua barriga crescia. Carregar bandejas na lanchonete a deixava sem fôlego. Curvar-se para pegar suprimentos na loja de arte enviava dores agudas em suas costas, e seus turnos de limpeza tornaram-se quase impossíveis. No entanto, ela seguia em frente a cada dia com teimosa determinação, recusando-se a deixar o medo ditar suas decisões. Seus colegas de trabalho notaram seus movimentos mais lentos, mas nunca fizeram perguntas, e ela agradeceu por aquele respeito silencioso. A única pessoa que demonstrou preocupação foi a idosa dona da loja de arte, Dona Graça, cujos olhos gentis não perdiam nada. Certa noite, depois de ver Isabela esfregar a parte inferior das costas pela 10ª vez, ela simplesmente disse: "Se precisar de ajuda, querida, venha falar comigo." Não era pena, era a compreensão, moldada por anos de sua própria experiência. Aquela única frase fez Isabela se sentir vista de uma forma que não sentia desde que deixou a cidade. As consultas médicas eram modestas, com equipamentos desatualizados e cadeiras que rangiam, mas o médico em si era gentil e paciente. Ele explicava cada estágio da gravidez lentamente, certificando-se de que ela entendesse tudo, e quando o monitor revelou pela primeira vez o contorno fraco de seu bebê, Isabela sentiu seu mundo se inclinar. Ela encarou a imagem granulada, mal ousando respirar, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto sussurrava "olá" para a pequena pessoa que já havia se tornado o centro de seu universo. Ela voltou para casa depois com a imagem apertada contra o peito, aterrorizada de dobrá-la errado ou perdê-la. A cada poucos minutos, ela parava simplesmente para olhar para ela novamente, sorrindo em meio a novas lágrimas. Os meses se passaram e sua vida se instalou em um ritmo construído em torno da preparação. Ela economizou cada real que sobrava, abrindo mão de pequenos confortos para poder comprar um berço usado de uma vizinha e alguns cobertores macios de um brechó. Ela aprendeu a tricotar com um vídeo online e fez pequenos gorros em cores neutras, sussurrando para si mesma que a criança a perdoaria pelos pontos irregulares. À noite, ela se sentava perto da janela com as mãos apoiadas na barriga, cantarolando baixinho enquanto o bebê chutava suavemente, como se estivesse respondendo à sua voz. Esses momentos a fortaleceram de maneiras que ela nunca esperou. Cada chute a lembrava de que não estava sozinha, de que estava construindo um futuro, mesmo que a estrada atrás dela
tivesse desmoronado. Mas houve noites mais escuras também, noites em que o vento uivava contra as paredes finas de seu kitnet, e as dúvidas invadiam como uma maré que ela não conseguia conter. Ela se perguntava se seria suficiente, se conseguiria dar ao filho a vida que ele merecia, se algum dia pararia de doer a maneira como Lucas a havia dispensado tão facilmente. Ela se perguntava o que ele diria se soubesse que ela estava carregando o filho dele. Às vezes, ela o imaginava ligando, pedindo desculpas, pedindo-lhe para voltar. Outras vezes, ela o imaginava rindo, confirmando todos os medos que ela tentava enterrar. Ela lutou ferozmente contra esses pensamentos, recusando-se a permitir que eles roubassem a esperança que ela estava nutrindo para seu bebê. Quando o trabalho de parto chegou, ele veio de uma forma que pareceu incrivelmente repentina, mas inevitável. Ela acordou em uma manhã cedo com uma dor aguda que se propagou por seu corpo, roubando-lhe o fôlego. Por um momento, ela permaneceu imóvel na luz fraca de seu quarto, ouvindo as ondas quebrarem lá fora, enquanto a dor aumentava novamente. Ela pegou sua bolsa, já arrumada semanas antes, e seguiu para a pequena clínica, seus passos lentos, mas firmes. As enfermeiras a reconheceram instantaneamente e correram para ajudar, guiando-a para um quarto com iluminação quente e vozes suaves. As horas se confundiram em uma mistura de dor, suor, encorajamento sussurrado e pura determinação. E então, em um momento que parecia suspenso fora do tempo, sua filha veio ao mundo. O primeiro choro foi minúsculo, mas feroz, e quando a enfermeira colocou o bebê em seus braços, Isabela sentiu seu coração desabrochar de uma forma que fez cada dificuldade, cada noite solitária, cada momento de medo se dissolver em nada. Ela olhou para Flora, seu cabelo escuro úmido e macio, seus olhos castanhos quentes, piscando com curiosidade silenciosa, e sentiu a certeza mais profunda que já conhecera. Essa criança era seu propósito, seu futuro, sua força em forma humana. Ela beijou a pequena testa, inalando a novidade, sussurrando promessas que só uma mãe poderia fazer. Naquele pequeno e tranquilo quarto, iluminado pela luz suave da manhã, Isabela percebeu que não havia perdido tudo no dia em que deixou Lucas. Em vez disso, ela havia encontrado o começo de uma nova vida, uma que ela aprenderia a construir, proteger e valorizar com cada pedaço de seu coração. Os primeiros 3 anos de Flora se desenrolaram como um longo e suave nascer do sol, lentos, brilhantes e cheios de momentos que Isabela desejava poder engarrafar para sempre. A maternidade remodelou seus dias completamente, transformando a pequena cidade litorânea em um mundo de rotinas construídas em torno de pequenos passos, risadas suaves e descobertas intermináveis. Seu kitnet permanecia apertado e desgastado, mas estava cheio de calor, markers espalhados pela mesa, pequenas meias secando na janela, livros infantis empilhados na mesa de cabeceira. As paredes que antes ecoavam com o silêncio, agora continham o balbuciar de Flora, seus guinchos de prazer quando ela aprendeu a ficar em pé, seu suave cantarolar quando Isabela a embalava para dormir. A exaustão era constante, mas vinha com uma doçura que a fazia parecer significativa, em vez de onerosa. Isabela muitas vezes acordava antes do nascer do sol, não porque tivesse que trabalhar, mas porque Flora chutava dormindo e murmurava baixinho como se estivesse sonhando o caminho para o dia. Quando Flora completou 1 ano, ela já mostrava sua própria personalidade. Era observadora, com uma inteligência quieta que a fazia parar antes de tocar em coisas novas, como se as estivesse estudando de todos os ângulos.
Quando Isabela a levava à praia nos fins de semana, Flora sentava-se na areia por longos períodos, passando os pequenos dedos pelos grãos, inclinando a cabeça como se estivesse absorvendo alguma sabedoria antiga escondida na brisa do oceano. Outras crianças corriam para a água, gritavam, riam, se empurravam, mas Flora preferia ficar perto, pressionando a bochecha no joelho da mãe enquanto ouvia as ondas. Os moradores da cidade a adoravam. Os clientes regulares na lanchonete, onde Isabela às vezes trabalhava, lhe davam pedaços de frutas frescas ou desenhavam pequenos rabiscos em guardanapos para fazê-la sorrir. Até mesmo estranhos paravam para elogiar seu cabelo escuro e seus olhos castanhos profundos, que brilhavam com um calor que convidava ao afeto. Isabela observava a filha crescer com uma sensação de admiração, à qual nunca se acostumava. Cada novo marco parecia uma vitória. Celebravam seu primeiro passo com palmas e risadas na pequena sala de estar, sua primeira palavra sussurrada na quietude de uma noite tardia, seu primeiro desenho feito com um giz de cera tão gasto que manchava seus dedos. Isabela tirava fotos quando podia, não de grandes eventos, mas de pequenos momentos. Flora alcançando uma flor, Flora abraçando seu coelho de pelúcia, Flora dormindo com tinta nas mãos, depois de uma tarde bagunçada de criatividade. Esses snapshots se tornaram os tesouros de Isabela, prova física da vida que ela estava construindo. Financeiramente, a vida permaneceu apertada, mas não era mais assustadora. Depois de notar a rapidez com que Flora gravitava em direção a materiais de arte, Dona Graça, na loja de arte, começou a permitir que Isabela a levasse para o estúdio durante as horas lentas. No início, Flora simplesmente sentava-se silenciosamente no chão, rabiscando enquanto a mãe organizava prateleiras ou limpava pincéis. Mas logo, os professores notaram como ela ficava quieta ao vê-los trabalhar, seus olhos arregalados seguindo cada movimento enquanto misturavam cores ou modelavam argila. Certa tarde, quando uma professora lhe ofereceu um pequeno pedaço de argila, Flora tocou-o com uma seriedade muito além de sua idade e pressionou suavemente sua mãozinha nele. A marca permaneceu ali, uma pequena impressão que fez os adultos trocarem olhares surpresos. Isabela guardou o pedaço de argila em sua bolsa naquela noite, tão orgulhosa quanto se Flora tivesse ganhado um prêmio nacional. Aqueles primeiros anos também trouxeram novos amigos, outras mães que moravam por perto, um casal de aposentados que morava no andar de baixo e adorava cuidar de crianças, e até mesmo alguns colegas de trabalho que tratavam Flora como uma sobrinha. Com eles, Isabela aprendeu a lidar com birras, dentição, noites sem dormir e febres inesperadas. Ela aprendeu a ser forte e suave ao mesmo tempo, a proteger Flora sem sufocá-la e a aceitar ajuda sem sentir vergonha de precisar dela. Apesar de tudo, ela nunca se arrependeu de sua decisão de deixar a cidade, nunca desejou ter contado a verdade a Lucas. Em sua mente, o capítulo deles estava fechado, mas havia noites tranquilas em que as memórias invadiam sem serem convidadas. Nessas noites, depois que Flora adormecia, Isabela se pegava olhando pela janela, o luar refletindo em seu cabelo, enquanto se perguntava se Lucas alguma vez pensava nela. Ela se perguntava se ele havia se casado com a mulher que ele alegava ter encontrado. Ela se perguntava se ele teria querido a filha deles, se ele teria amado a risada suave de Flora ou a maneira como ela enrugava o nariz quando se concentrava. O pensamento sempre doía, agudo e profundo, mas não era mais insuportável. O tempo havia remodelado seu desgosto
em algo silenciado, uma dor fraca em vez de uma ferida aberta. O ponto de virada veio quando Flora tinha 3 anos. A essa altura, ela era uma garotinha curiosa e brilhante que raramente largava a mão da mãe em público, mas havia começado a explorar o mundo com mais confiança em casa. Seu vocabulário cresceu, sua risada ficou mais alta e seus desenhos mais detalhados. Isabela sabia que elas estavam prontas para algo novo, algo maior. Quando lhe ofereceram um cargo de assistente em meio período no estúdio de arte, horário estável, salário um pouco melhor e a capacidade de levar Flora quando necessário, ela aceitou sem hesitar. Ao entrar no estúdio em seu primeiro dia oficial, com Flora segurando sua mão e estudando tudo com os olhos arregalados, Isabela sentiu algo que não sentia há anos. Esperança por um futuro que ela não havia planejado, mas que estava finalmente pronta para abraçar. Ela não sabia que o destino também estava se movendo em sua direção, a partir de outra direção. Ela não sabia que, 3 anos depois de sair do escritório de um CEO com dignidade e um coração partido, aquele mesmo CEO estava prestes a colidir com seu mundo novamente de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Por enquanto, naquela pequena cidade litorânea cheia de ar do mar e luz do sol, mãe e filha viviam pacificamente, inconscientes de que sua vida tranquila estava à beira de uma tempestade que mudaria tudo. No 4º ano após a partida de Isabela, a vida de Lucas Vasconcelos havia se transformado em uma performance polida e cara, que ele entregava perfeitamente ao mundo, mas na qual nunca viveu de verdade. Seus dias eram definidos por agendas apertadas, ternos impecáveis, reuniões de negócios que se confundiam e uma imagem pública cuidadosamente mantida. Para o mundo exterior, ele parecia ainda mais bem-sucedido do que antes. O CEO mais jovem da história da empresa, um homem que tinha tudo, poder, riqueza e uma mulher em seu braço que se encaixava perfeitamente no papel de parceira de um CEO. Mas se alguém olhasse de perto, notaria algo sutilmente errado na maneira como ele se portava. Seus olhos, antes cheios de fogo e ambição, agora continham um constante vislumbre de inquietação, como se estivesse sempre procurando por algo que não conseguia nomear. Seu relacionamento com Adriana havia se estabelecido em um ritmo previsível. Ela era linda, inteligente e sabia exatamente como se comportar nos círculos em que ele operava. Seu cabelo escuro e olhos azuis glaciais nunca deixavam de atrair atenção, e ela navegava por eventos da alta sociedade com graça sem esforço. No entanto, a conexão deles era oca. Ele sentia isso quando se sentavam um de frente para o outro no jantar, a risada dela muito aguda, os elogios muito ensaiados. Ela amava o estilo de vida, o acesso, as câmeras, tudo o que vinha com o fato de estar ligada a Lucas Vasconcelos, mas ela não o amava, e no fundo ele sabia que também não a amava. O relacionamento deles era conveniente, esperado, visualmente agradável, mas emocionalmente estéril. Às vezes ele se pegava lembrando da maneira como Isabela costumava falar com as mãos, ou como ela ouvia tão atentamente que seu coração se sentia estranhamente cheio depois. Adriana não ouvia. Ela esperava a sua vez de falar. O sorriso de Isabela tinha sido suave e desprotegido. O de Adriana era afiado, aperfeiçoado por anos posando para fotos. Pior ainda, Adriana sentia a corrente de insatisfação e respondia com pressão sutil, sugerindo noivados, insinuando apartamentos compartilhados, enviando fotos de anéis, apenas por diversão. Lucas sempre desviava a conversa, dizendo a si mesmo que simplesmente não estava pronto para o casamento. O que ele não admitia, nem mesmo em sua própria mente,
era que dentro dele vivia a memória de uma mulher que ele não conseguia esquecer, não importava quanto tempo passasse. A fundação de caridade que Lucas patrocinava anualmente havia se tornado um dos poucos eventos que ele realmente esperava. Isso permitia que ele saísse do mundo rígido das expectativas corporativas e entrasse em um espaço onde as pessoas buscavam criar uma mudança significativa. Organizar o gala todos os anos lhe dava um senso de propósito, um lembrete de que a vida não era apenas sobre números e lucros. E, no entanto, até mesmo esses eventos começaram a parecer monótonos ultimamente, drenados de autenticidade por social climbers e investidores mais interessados em selfies do que em caridade. Adriana adorava os galas porque lhe ofereciam um palco perfeito, mas Lucas sentia cada vez mais como se estivesse assistindo a sua própria vida à distância. Nas semanas que antecederam o próximo gala, ele se pegou distraído em reuniões, esquecendo compromissos, perdendo o foco durante apresentações. Seu assistente até perguntou se ele estava se sentindo mal, mas a verdade era mais complicada. Ele estava assombrado por um estranho vazio que se agarrava a ele como névoa. Às vezes, tarde da noite, ele pensava no momento em que Isabela saiu de seu escritório, em quão calma ela parecia, em quão pesado o silêncio se sentiu depois que ela fechou a porta. Ele não entendia por que aquela memória ressurgia tão vividamente depois de tantos anos, mas muitas vezes se pegava imaginando a vida dela agora. Ela seguiu em frente? Estava casada? Ela pensava nele alguma vez? Ela o odiava? As perguntas o roíam como pequenos dentes invisíveis. Ele nunca contou a Adriana sobre Isabela, não porque estivesse escondendo algo intencionalmente, mas porque o assunto parecia muito pessoal, muito real para um relacionamento construído em compatibilidade superficial. Adriana existia no mundo das apresentações e aparências. Isabela pertencia a um mundo mais suave que ele havia tocado uma vez, mas deixado escapar por entre os dedos. Na noite do gala, Lucas vestiu um terno azul marinho sob medida, abotoou suas abotoaduras com movimentos mecânicos e olhou para seu reflexo no espelho. Ele viu um homem que tinha tudo, mas nada em sua expressão refletia satisfação. Adriana apareceu atrás dele, ajustando seus brincos, elogiando sua aparência com um sorriso que não chegava aos olhos. Eles entraram no salão de baile cintilante, juntos, um casal perfeito, ou assim parecia para todos que os cumprimentavam. Mas enquanto Lucas se movia pela multidão, algo parecia diferente este ano. Uma tensão estranha o puxava, como se a própria vida estivesse prendendo a respiração. Ele não conseguia explicar, apenas senti-lo. Uma mudança no ar, uma força invisível o atraindo para algo que ele ainda não conseguia ver. Ele cumprimentou convidados, apertou mãos, sorriu quando esperado, mas um mal-estar quieto e persistente o seguia como uma sombra. Adriana, muito focada em fotógrafos e conhecidos, não notou sua distração. Lucas não sabia que havia outra pessoa no salão de baile naquela noite, alguém que destruiria o frágil equilíbrio que ele vinha mantendo por anos. Alguém que havia levado um pedaço dele embora no momento em que saiu de sua vida. Alguém que faria tudo o que ele pensava saber desmoronar em um único instante. Em apenas alguns minutos, seu mundo perfeitamente estruturado se inclinaria, seu passado colidiria com seu presente, e o futuro que ele nunca ousou imaginar começaria a se desenrolar bem diante de seus olhos. O salão de baile cintilava sob lustres dourados, cada cristal capturando a luz como uma estrela cadente. A música fluía pela sala em suaves correntes, misturando-se com risadas suaves, clinking de taças e o farfalhar de tecidos caros.
Isabela entrou com respirações cuidadosas e medidas, segurando a mãozinha de Flora enquanto a menina olhava de olhos arregalados para o ambiente cintilante. Por um momento, Isabela sentiu como se tivesse entrado em um mundo ao qual não pertencia mais. Um mundo de riqueza e perfeição polida. Um mundo que ela uma vez roçou as bordas, mas nunca realmente entrou. Seu vestido simples de cor marfim contrastava fortemente com os vestidos jeweled ao redor dela, mas ela manteve a cabeça erguida, determinada a não deixar a insegurança a desvendar. O estúdio onde ela trabalhava havia sido convidado a exibir obras de arte criadas por crianças de famílias de baixa renda, e Isabela havia ajudado a organizar a exposição. Ela não podia recusar o convite, mesmo que a aterrorizasse. Flora se agarrou ao seu lado, seu cabelo escuro preso ordenadamente com um pequeno laço, seus olhos castanhos quentes examinando a multidão com curiosidade. Isabela se ajoelhou e alisou uma mecha de cabelo perdida atrás da orelha da menina, sussurrando tranquilidade. "Fique perto de mim, meu amor. Tem muita gente aqui." Flora assentiu timidamente, seus dedos apertando o de sua mãe. A criança estava acostumada a espaços tranquilos, praias, parques, cantos aconchegantes do estúdio de arte, não as salas cintilantes cheias de estranhos. Isabela beijou sua testa e a guiou em direção à seção onde as obras de arte infantis estavam sendo montadas. E ela tentou se concentrar na tarefa, organizando desenhos e endireitando etiquetas de nomes enquanto falava educadamente com outros voluntários. No entanto, havia uma pressão estranha crescendo sob suas costelas, uma leve sensação de estar sendo observada. Ela a ignorou no início, dizendo a si mesma que estava simplesmente nervosa. Fazia anos desde que ela havia entrado em uma multidão de elites ricas, e a visão de tantos rostos confiantes e polidos agitava memórias que ela havia lutado para enterrar. Ela lembrou a si mesma que não conhecia ninguém ali, que ninguém a reconheceria, que ela estava segura. Mas o aperto em seu peito permaneceu. Do outro lado do salão, Lucas se movia pela multidão com rigidez educada, apertando mãos, conversando, sorrindo quando necessário. Adriana se agarrava ao seu braço, rindo brilhantemente, absorvendo a atenção. Mas Lucas não estava totalmente presente. Algo dentro dele parecia estranhamente inquieto, como se o ar tivesse mudado e ele tivesse entrado em um momento que ainda não conseguia ver. Ele parou perto de uma mesa, examinando a sala sem saber o que estava procurando. Seu olhar vagou sobre a multidão até que caiu sobre uma silhueta familiar perto da parede distante. Isabela. O nome o atingiu como um raio. Ele piscou, certo de que estava imaginando, mas ela não desapareceu. Ela estava de costas parcialmente viradas, ajustando obras de arte em um painel de exibição, seu cabelo loiro caindo suavemente em suas costas. A curva suave de seus ombros, a maneira graciosa como ela se movia, a quietude constante de sua presença. Tudo sobre ela era inconfundível. Seu coração estremeceu e depois martelou com uma força que o deixou quase sem fôlego. Adriana notou sua quietude repentina. "Lucas, o que foi?" Ele não respondeu. Não podia. Seu olhar estava fixo em Isabela como se ela fosse a única coisa real na sala. E então ele viu a criança. Uma garotinha estava ao lado dela, sua mãozinha agarrando o vestido de Isabela. Ela usava um laço pálido em seu cabelo escuro, e seus olhos castanhos quentes examinavam a multidão com a mesma curiosidade cautelosa que Isabela costumava ter. No início, Lucas sentiu apenas confusão. Então algo no rosto da criança mudou.
algum ângulo de sua expressão pegando a luz na medida certa, revelando uma familiaridade tão aguda que o cortou. O formato dos olhos dela, a suavidade de suas feições, a curva delicada de seu nariz, a maneira como ela segurava a boca quando incerta. Era como olhar para um espelho de suas próprias fotografias de infância. Sua respiração engasgou. Seu aperto no copo que segurava se intensificou até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Sua mente correu de volta através de anos de memórias. A súbita partida de Isabela, seu silêncio, a dor vazia que nunca o havia deixado completamente. Ele havia presumido que ela desapareceu porque não queria mais nada com ele. Ele nunca imaginou outra possibilidade. Nunca imaginou que algo mais, alguém mais, existia no espaço entre eles. Ele pousou o copo, seu pulso rugindo alto em seus ouvidos. Sem responder às perguntas de Adriana, ele começou a se mover pela sala, seus passos hesitantes, seu coração batendo contra as costelas, como se estivesse tentando se libertar. A cada passo, a distância entre ele e Isabela diminuía, mas o peso da verdade se tornava mais pesado. Ele não sabia o que diria. Ele não sabia que explicação poderia oferecer. Ele nem sabia se ela olharia para ele. Mas ele sabia que precisava alcançá-la. Isabela sentiu um movimento atrás dela, uma mudança sutil na atmosfera, que fez os pequenos pelos em seus braços se arrepiarem. Ela se virou pela metade, Flora pressionada contra sua perna, e sua respiração parou. Lucas estava a apenas alguns metros de distância, olhando para ela com um olhar de descrença tão cru que quase doía ver. Seu rosto havia mudado, mais velho, mais nítido, mais cansado, mas seus olhos eram o mesmo castanho escuro que ela um dia amou o suficiente para perdoar qualquer coisa. Os olhares deles colidiram, e por um momento, o mundo ao redor deles se dissolveu. Ela congelou, seu coração martelou violentamente, sua garganta apertou, e seu corpo se sentiu dividido entre a vontade de correr e a vontade de desmoronar. Flora sentiu a tensão e deu um passo ainda mais perto, agarrando a perna da mãe com as duas mãos. O olhar de Lucas disparou para a criança e Isabela viu o exato segundo em que o reconhecimento o atingiu. Seu rosto perdeu a cor, sua mandíbula caiu e a dor profunda, avassaladora, se propagou por sua expressão. Tudo dentro de Isabela se contorceu. Ela havia se preparado para a possibilidade de vê-lo algum dia, mas não havia se preparado para isso. Para ele testemunhar sua filha, para ele perceber exatamente o que havia perdido, para a verdade cortar os dois como uma lâmina. Lucas abriu a boca, fechou-a e tentou novamente, sua voz falhando. Isabela. Ela engoliu em seco, forçando a respiração a se acalmar, lembrando a si mesma de que Flora estava assistindo. Sua filha não precisava de medo. Ela precisava de força. Isabela colocou uma mão suave no ombro de Flora e o encarou com o máximo de compostura que conseguiu reunir. Naquele momento carregado, pesado de choque, história e verdades não ditas, todo o salão de baile ao redor deles zumbia baixinho, inconsciente de que duas vidas e o futuro de uma criança estavam prestes a colidir de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. E Lucas, olhando para a garotinha que parecia tão dolorosamente com ele, sentiu algo dentro de si se quebrar pela primeira vez em anos. Por um longo momento, Lucas ficou sem palavras, como se elas o tivessem abandonado por completo. O barulho do gala se desvaneceu em um zumbido distante, e tudo o que ele conseguia ouvir era a corrida frenética de seu pulso em seus ouvidos, enquanto olhava para a garotinha agarrada protetoramente à perna de Isabela.
Flora piscou para ele com cautelosa curiosidade, seus olhos castanhos escuros arregalados e alertas, seus pequenos dedos se enrolando no tecido do vestido de sua mãe. Lucas sentiu algo dentro dele se rasgar, não violentamente, mas lenta e dolorosamente, como uma costura que havia sido forçada por anos e finalmente cedeu. Ele imaginou Isabela com outra pessoa depois que ela partiu. Imaginou-a sorrindo para outro homem ou construindo uma vida tranquila longe dele. Ele nunca imaginou isso. Uma criança que carregava suas feições tão claramente que a negação era impossível. Isabela se moveu ligeiramente, colocando-se instintivamente um pouco mais à frente de Flora, e o gesto protetor o atingiu com força inesperada. Isso o lembrou de que Isabela havia feito tudo sozinha. A gravidez, o parto, as longas noites, os primeiros passos, as primeiras palavras, os marcos que ele nem sabia que havia perdido. Ele engoliu em seco, tentando encontrar palavras que não parecessem superficiais ou fracas. Isabela, ele disse novamente, mais suave desta vez, como se dizer o nome dela gentilmente pudesse desfazer os anos entre eles. Sua voz tremeu apesar de seus esforços, e ele viu um vislumbre de emoção nos olhos dela. Cautela, força e algo que ele não conseguia mais ler. Ela se endireitou, levantando o queixo. Lucas. Ela respondeu calmamente, seu tom educado, mas distante, o tipo de voz que alguém usa com um estranho em quem não confia. O olhar dela não vacilou, embora ele visse a tensão sutil em sua postura. Ela estava pronta para defender a si mesma e sua filha, se necessário, e a percepção apertou sua garganta dolorosamente. Ele desejou poder apagar todos os motivos que ela tinha para estar tão guarnecida diante dele, mas o arrependimento era uma cura inútil para feridas já formadas. Ele olhou para Flora novamente, seu coração apertando. Ela é... Ele não terminou a frase, não conseguiu dizer as palavras em voz alta. Isabela hesitou, olhando para a filha, e nessa hesitação Lucas sentiu o peso de tudo o que havia perdido pressionando seu peito. Então ela assentiu uma vez, resolutamente, sem dramaticidade ou tremor. Sim, ela disse a voz firme, ela é sua filha. As palavras o atingiram mais forte do que qualquer acusação jamais o fizera. Ele sentiu seus joelhos enfraquecerem e o mundo polido e perfeito que ele havia construído ao seu redor cambaleou nas bordas, ameaçando desmoronar completamente. Sua visão embaçou por um momento enquanto ele tentava absorver a verdade. 3 anos. 3 anos inteiros da vida dela se passaram sem que ele soubesse que ela existia. Cada respiração que ele dava parecia superficial, quase dolorosa. Ele se ajoelhou lentamente, sem se importar que as pessoas na sala estivessem começando a observar, ou sussurrar, ou parecer confusas. Seu terno caro, seu status, sua imagem cuidadosamente construída, tudo isso não significava nada agora. Ele se ajoelhou porque era a única maneira de olhar nos olhos de sua filha sem se elevar sobre ela como um estranho. Flora olhou para ele cautelosamente, seus pequenos dedos apertando-te o vestido de Isabela. Lucas pigarreou gentilmente, tentando firmar sua voz trêmula. Oi, ele disse, falando suavemente, como se estivesse se dirigindo à peça de porcelana mais delicada. Meu nome é... Ele fez uma pausa porque dizer seu nome de repente parecia inadequado. Eu sou Lucas. Flora piscou para ele, estudando-o com uma seriedade rara para uma criança de sua idade. Ela não deu um passo à frente, mas também não se escondeu. Seu olhar viajou de seus olhos para suas mãos, para sua expressão, como se estivesse tentando decidir se ele era seguro.
Então ela encostou a bochecha levemente na coxa de sua mãe, um pequeno gesto que fez o coração de Isabela doer e o peito de Lucas apertar ainda mais. Ela não o estava rejeitando, estava simplesmente tentando entendê-lo, e ele não merecia nem essa graça dela. Ele olhou para Isabela, sua voz mal audível acima de um sussurro. Por que você não me contou? A pergunta não era raivosa, era ferida, desesperada, cheia de uma tristeza que parecia esvaziar suas palavras. Isabela inspirou lentamente, buscando coragem antes de responder. Por que você fez sua escolha? Ela disse simplesmente, não com amargura, mas com verdade. Você me disse que encontrou outra pessoa. Você fechou a porta. E eu não queria que minha filha crescesse em um lugar onde fosse indesejada. A memória daquele momento colidiu com ele como uma onda gigantesca. A certeza fria em sua própria voz, a maneira como ele havia se convencido de que estava fazendo a coisa certa, embora algo dentro dele se contorcesse no segundo em que ela foi embora. Ele não soubera o que era aquele sentimento então, mas agora sabia. Havia sido perda tola e evitável. E agora ele estava olhando para a prova viva do que sua decisão lhe havia custado. Ele pressionou uma mão contra a testa, lutando contra a vontade de desmoronar. Eu não sabia, ele sussurrou. Isabela, eu juro, eu não sabia. Sua voz falhou, e a crueza nela quebrou algo frágil nela. Ela havia se preparado para enfrentar raiva ou defensiva dele, não essa vulnerabilidade devastadora. Isabela olhou para Flora novamente, alisando seu cabelo gentilmente. Eu não ia correr atrás de alguém que já tinha ido embora, ela disse com firmeza silenciosa. Eu escolhi construir uma vida para ela, uma vida segura e pacífica. Os olhos dela encontraram os dele novamente, e ele não viu nenhuma acusação ali, apenas a verdade de sua experiência. Isso doeu ainda mais. Eu posso... Sua voz hesitou. Ele engoliu em seco, piscando rapidamente. Eu posso estar na vida dela? A pergunta pairou entre eles, pesada de medo. Pela primeira vez, Lucas não estava perguntando como CEO ou como o homem confiante que ele sempre apresentava ao mundo. Ele estava perguntando como alguém que percebeu que já havia perdido muito. Isabela hesitou, não por rancor, mas por cautela, por Flora, por si mesma, pelo futuro frágil que poderia se formar à frente. Ela o estudou cuidadosamente, procurando sinceridade além da culpa. Ela viu desespero, sim, mas também viu remorso, humildade e um tipo de ternura que nunca havia testemunhado nele antes. Não era uma tentativa de reivindicá-la. Era sobre a criança que estava meio escondida atrás dela. Flora espiou para eles novamente, seus pequenos dedos se soltando ligeiramente, seus olhos escuros curiosos, mas não assustados. Isabela exalou lentamente. Nós vamos conversar, ela disse por fim. Não uma promessa, não uma rejeição, apenas um começo. Lucas fechou os olhos, alívio e coração partido, colidindo dentro dele com força suficiente para fazê-lo cambalear. Quando os abriu novamente, olhou para a filha e, pela primeira vez em sua vida, seu mundo se alinhou não em torno de ambição ou poder, mas em torno de uma criança pequena com olhos castanhos quentes que não tinha ideia de como ela o havia mudado completamente. Nos dias que se seguiram ao gala, a vida se tornou um cuidadoso equilíbrio de incerteza, esperança e passos lentos e hesitantes em direção a algo que nem Isabela nem Lucas esperavam. O encontro havia deixado o ar entre eles carregado de perguntas, não respondidas, delicadas e emocionalmente pesadas, mas também agitou algo novo, a possibilidade de reescrever sua história, não como amantes tropeçando em um desgosto, mas como dois pais
tentando construir uma ponte para uma garotinha que nunca pediu o caos que a criou, Isabela se pegou revivendo o momento da revelação repetidamente, não porque quisesse reabrir velhas feridas, mas porque ver a reação crua de Lucas a havia abalado. Ela esperava confusão fria ou raiva defensiva, mas o que ela viu foi devastação que parecia alcançar seus ossos. Era o olhar de um homem que havia sido confrontado com o custo de suas escolhas passadas e percebido tarde demais o quão imenso esse custo realmente era. Flora, por mais jovem que fosse, sentiu que algo havia mudado. Ela ficou mais vigilante, estudando o rosto da mãe, quando pensava que Isabela não estava olhando, fazendo menos perguntas do que o esperado para uma criança que encontrava alguém que parecia tão intensamente interessado nela. Ela permaneceu próxima, ancorada pela familiaridade da presença de sua mãe, mas não demonstrou medo. Ela simplesmente absorveu o mundo daquela maneira quieta e pensativa que sempre teve, armazenando peças em sua mente como fragmentos de um quebra-cabeça que ela montaria quando estivesse pronta. Isabela encontrou conforto nisso, mesmo quando suas próprias emoções se emaranhavam dolorosamente. Lucas, enquanto isso, lutava para navegar em uma vida que de repente parecia insuportavelmente vazia, sem lugar para Flora nela ainda. Ele voltou para a casa do Gala com Adriana, exigindo explicações que ele se recusou a dar, e pela manhã o relacionamento deles havia rachado além do reparo. Ela sentiu a mudança instantaneamente. Uma mulher como ela sempre sabia quando não era mais o centro da atenção de alguém. E ela saiu de sua cobertura em uma tempestade de indignação e descrença. Lucas não a impediu. Pela primeira vez, ele entendeu a diferença entre perder algo conveniente e perceber que havia perdido algo insubstituível. Ele passou noites olhando para o teto, sem dormir, e assombrado pelo pensamento de uma criança que havia dado seus primeiros passos sem ele, dito sua primeira palavra sem ele, rido, chorado e gemido sob os cuidados de uma mulher que ele havia afastado. A culpa era sufocante, mas mais profunda ainda era a saudade, um anseio tão feroz que o deixava sem fôlego. Ele queria conhecê-la, ele precisava conhecê-la, não por obrigação, mas por um amor crescente que ele ainda não sabia como segurar. Isabela levou 3 dias para responder à sua mensagem, um pedido de desculpas sincero e trêmulo, no qual cada frase parecia esculpida pelo arrependimento. Ela não respondeu imediatamente porque precisava de tempo para entender o que era melhor para Flora, não o que parecia mais fácil para seu próprio coração. Quando ela finalmente concordou em se encontrar em um parque tranquilo, com vista para a orla, ela chegou cedo, a mãozinha de Flora firmemente envolta na dela. A menina usava seu suéter pálido favorito e segurava seu coelho de pelúcia contra o peito, olhando para cima de vez em quando, como se verificasse se sua mãe tinha certeza sobre aquele encontro. Isabela se ajoelhou ao lado dela, acariciando sua bochecha gentilmente, sussurrando que nunca deixaria nada de ruim acontecer. Flora assentiu, confiando totalmente nela. Quando Lucas chegou, ele parecia diferente. Menos polido, menos invencível, mais humano. O vento bagunçava seu cabelo escuro, seus olhos continham uma profundidade de emoção que ele não conseguia esconder. E seus passos vacilaram ligeiramente quando ele viu Flora. Ele se aproximou lentamente, cuidadoso para não sobrecarregá-la, e se ajoelhou a uma distância respeitosa. O momento se esticou silenciosamente entre eles, seu olhar suavizando enquanto Flora olhava para trás com curiosidade sóbria. Ele não tentou tocá-la,
Não forçou um sorriso nem tentou alcançá-la. Ele simplesmente falou em uma voz suave e firme que parecia vibrar com sinceridade. Oi, Flora. Eu estou feliz que você veio. Flora inclinou a cabeça e o considerou da mesma forma que considerava conchas na praia antes de decidir quais pegar. Isabela observou a interação com o coração na garganta, maravilhada com o cuidado que Lucas dedicava a uma única saudação. Finalmente, Flora deu meio passo para mais perto, não por confiança, mas por abertura, e estendeu seu coelho de pelúcia para ele ver. Ele piscou, atordoado com o gesto, e assentiu, como se ela tivesse lhe entregado algo precioso. Ela é linda, ele sussurrou, sua voz falhando. Flora recuou para a mãe, mas manteve os olhos nele, avaliando-o silenciosamente. Eles conversaram então, não os três juntos no início, mas em camadas lentas. Isabela contou a ele sobre a gravidez, o nascimento, os primeiros anos, as risadas e dificuldades, as noites em que ficava acordada, aterrorizada de que não fosse suficiente. Lucas ouviu sem interromper, sua expressão mudando de luto para admiração e vergonha, enquanto absorvia cada detalhe de uma vida que ele havia perdido. Quando ele finalmente falou, sua voz estava embargada pela emoção. Eu quero conhecê-la. Eu quero ganhar o direito de ser o pai dela, não pedindo perdão, mas me tornando alguém em quem ela possa confiar. Não era uma promessa lançada imprudentemente ao ar. Era um voto enraizado na humildade. Nas semanas seguintes, seus encontros continuaram. Às vezes, Lucas se juntava a elas no parque, às vezes no estúdio de arte, às vezes para curtas caminhadas ao longo da orla, onde Flora coletava pequenas conchas e discretamente deslizava a mão na dele quando pensava que ele não estava prestando atenção. A cada pequeno momento, a presença de Lucas se tornava menos estranha. E Flora começou a tratá-lo não como um estranho, mas como alguém familiar, seguro o suficiente para compartilhar pedaços de seu mundo. À medida que ela se sentia confortável, Isabela começou a notar algo que não esperava. Lucas não estava forçando uma reconciliação romântica. Ele não estava tentando recuperar um relacionamento perdido ou varrê-la de volta para sua vida. Ele estava focado inteiramente em Flora, em aprender suas comidas favoritas, suas rotinas de dormir, as histórias que acalmavam seus medos, os jogos que a faziam rir incontrolavelmente. Observá-los juntos suavizou Isabela de maneiras que ela não antecipou, despertando os sentimentos que ela havia enterrado há muito tempo. Mas ela não agiu sobre eles, ainda não até que a confiança fosse reconstruída lentamente, deliberadamente, da maneira como as fundações fortes sempre são. No dia em que Flora adormeceu nos braços de Lucas pela primeira vez, sua cabecinha encostada em seu ombro, sua respiração suave e uniforme, Isabela sentiu algo mudar permanentemente. Ele olhou para ela com olhos que brilhavam, sobrecarregado pelo peso de ser escolhido, verdadeiramente escolhido, por uma criança que tinha todos os motivos para hesitar. Isabela sentou-se ao lado dele, o silêncio fluindo confortavelmente entre eles, enquanto o vento farfalhava nas árvores e as ondas murmuravam contra a costa. Naquele momento ela percebeu algo simples e profundo. Ela não via mais o homem que a havia afastado. Ela via um pai aprendendo a amar com todo o coração, um homem humilhado pela perda e transformado pelas mãos frágeis, agora enroladas contra o peito. O futuro deles era incerto, ainda não definido por rótulos ou compromissos, mas estava aberto de uma forma que continha calor em vez de dor, esperança em vez de medo. E enquanto Flora dormia pacificamente entre eles,
Isabela sentiu, pela primeira vez em anos, que não estava mais à beira de uma tempestade. Ela estava no começo de algo novo, lento, frágil, bonito, e não tinha mais medo de entrar nisso.